fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu o sacrifício eu sou. Tu provês o Espírito, me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, Boa noite, irmãos. Graças damos ao Senhor pelas vossas vidas, pela vossa fé, pela vossa esperança. Poderíamos dizer nossa esperança, nossa fé. Somos agradecidos a Deus por essa oportunidade. Isso é muito importante. Enquanto Deus nos conceder vida, se estamos manuseando a palavra de Deus, como já disse o próprio Júnior, estamos aí em contato com Jesus, né? Porque a palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, né? Então, irmãos, ler Bíblia, ler palavra, obedecer palavra é obedecer a Deus, obedecer a Jesus, né? Contato com Jesus. Então isso faz muita alegria para o nosso coração. E nessa noite, e a pretensão do meu coração, em todos os dias que eu puder me dirigir a vocês, sempre eu vou estar lendo da Nova Aliança, né? Eu sou apaixonado pelas orientações, pelos ensinos na Nova Aliança. Eu tenho prazer em ler a Nova Aliança. De maneiras que
hoje à noite não pode ser diferente. E nós vamos então ler em 2 Coríntios 5, versículo 21. Também é o último versículo do capítulo. Nós vamos começar por aí, vamos ler outros versículos aí. Então, esse aqui diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Viu? Então, deu para perceber algumas coisas aqui e todas são muito importantes. Nós vamos focar aqui sobre a justiça de Deus. A Bíblia não afirma que a gente será. A Bíblia diz que a pretensão de Deus, o que Deus fez por nós, foi para já sermos justiça de Deus. Eu não me vanglorio a mim mesmo, mas traz muita satisfação, muita alegria, muita realização ao meu coração. O fato do meu apronto, o fato da minha condição de estar com Jesus, de estar com Deus, ter sido o próprio Jesus que fez isso. Foi Ele quem me justificou, Ele quem nos justificou. E de maneiras que a única condição é essa. Essa justificação é necessária, irmão. Ninguém vai se apresentar a Deus sem essa justificação. Primeiro que é Deus que está dando. E segundo é que é uma habilitação para a gente entrar ali, para estarmos ali com Deus. A justificação. Por isso é que Deus, porque Jesus se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos filhos de Deus, justiça de Deus, habilitados por Deus para o reino dos céus. E por falar em justiça de Deus, eu quero com vocês aprender mais um pouco hoje à noite dessa justiça, Algumas coisas que com certeza para mim vai trazer crescimento e para você também. Então nós vamos ler em Romanos, capítulo 4. Aqui está escrito: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Olha, irmão, atentemos aí. Abraão foi nosso pai segundo a carne. Tá certo? Segundo a carne, isso é muito importante. Quero destacar isso. Olha, essa aliança que é a alegria do meu coração, que eu desejo muito e oro, não bastante, mas uma condição, um tempo bom, gasto por mim não, aproveitado por mim, é lendo essa nova aliança. Está entendendo? Eu creio, não sei se você crê assim, essa aliança é a aliança do Espírito, viu, irmãos? Os homens, até os profetas, os reis, sacerdotes, o povo tudo, vivia numa emoção, vivia num movimento só na carne. Eles se esforçavam para fazer coisas, e usavam o nome de Deus, e esse e aquilo outro, mas era na carne, era no corpo, era... Está entendendo? Mas veio Jesus na plenitude dos tempos e estabeleceu conosco essa aliança, a aliança no Espírito, do Espírito. Quando nós cremos, quando a pessoa crê em Jesus, crê no que Jesus fez por ele, crê que Jesus morreu na cruz do Calvário por ele, essa obra de Deus, essa perfeição de Deus, o tempo pleno, o tempo maravilhoso de Deus, veio para nos dar essa aliança do Espírito, para vivermos em nós em Espírito. Então é maravilhoso isso, eu vejo assim, e creio que estou falando na palavra, e isso demonstra isso. Então Abraão, aquele tempo que foi lhe dado a promessa, está entendendo, irmãos? Antes da lei, 400 anos antes da lei, 430 anos. Pois bem, Abraão foi contactado, Deus falou com Abraão, deu para Abraão a promessa, tá? E ele já era nosso irmão na carne. Bom, nós somos irmãos na carne também. Naquele tempo, era só na carne. Nós não temos o Espírito de Deus. Não éramos filhos, como a Bíblia declara hoje. Então, é uma maravilha, irmãos, lermos essa palavra, nos consolarmos em Deus, porque isso é realidade. Abraão era nosso irmão segundo a carne. Jesus fez isso a semelhança de Abraão também na carne. Jesus se encarnou. Jesus tornou-se, está entendendo? Carne, Deus se apresentou em Jesus na condição de carne também, humanidade. Está entendendo? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, justificar novamente, destaco eu, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ok, irmãos? Preste atenção nisso aqui, é muito importante. Essa justificação, que nós vamos tratar hoje à noite, que a Bíblia diz, a justificação segundo o Espírito, segundo Deus, não segundo a carne. Ninguém pode fazer nada, irmãos, bater no peito, que eu fiz isso, fiz aquilo para Deus, isso, aquilo outro.
Essa justificação, irmãos, é vã. É uma bobagem isso aí. Está entendendo? Nós queremos ser justificados, recebermos o passaporte para os céus, o aval de Deus de isenção de pecado, senão pela justiça de Deus mediante a fé. Não é pelas nossas obras. Então, se alguém faz alguma coisa e quer se gloriar, não pode se gloriar diante de Deus. Não. Ninguém. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele vai tratar, aqui nesse caso, a justiça mediante a fé. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça. Irmão, o que é válido é a graça de Deus. Isso desmistifica e podia esmorecer as pessoas que estão estribadas no que faz, irmãos. É no fazer, porque é isso, por aquilo. Se não for em lugar tal, meu irmão, isso é tolice. Jesus Cristo, quando falou com aquela mulher samaritana, ele disse para ela: ó, minha filha, não é mais em lugar, não é no monte, não é em Jerusalém, não é em lugar nenhum. Está entendendo? Hoje, está entendendo? O Filho de Deus sou eu. O tempo é esse, tempo maravilhoso, né? Manifestação do Filho de Deus ao homem. Então esse tempo é agora, e agora é. E vocês vão adorar, devem adorar, mas adorar em espírito e em verdade. Nós não precisamos mais andar carregando uma banda de carneiro no ombro para oferecer isso, aquilo e aquilo outro, como ordenava a lei. Essa lei ainda está em vigor, irmão, vamos fazer essas coisas. Mas não é isso, a Bíblia diz que não é dessa forma. Agora é por graça, não pela dívida, não pelo que o Senhor faz. Mas aquele que não pratica, mas crê, aquele que não pratica, mas crê, naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Pronto, irmãos. É crer. Receba Jesus como Salvador. Essa é a nossa única condição de ser justificado. E aí, está lá em Romanos. Mas se você ler outras epístolas aqui, Paulo é mais, eu diria, mais claro ainda, dizendo sobre isso. Olha, pelas obras nenhuma carne é justificada. Assim também Deus declara, bem-aventurado, Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo. Irmãos, isso aqui alegra muito meu coração. E eu fico nas minhas limitações, nas minhas impossibilidades. E eu agradeço muito a Deus. Estava falando para o irmão. Olha, amado, embora você, está entendendo, não se declare assim, mas o fato é que você vive na nova aliança. Você vive nesse tempo que Deus estabeleceu por nós. Minha irmã, meu irmão, era uma amargura, era um sofrimento, aquele negócio lá. Está entendendo? Morte de touro, morte de bezerro, sacrifício, pessoas surrando, matando uns aos outros, querem estabelecer a sua própria justiça. Mas Jesus vem e faz isso por nós. Isso é muita glória, irmão. Isso é muito bom para a nossa vida. Né? E nós já vivemos esse tempo, irmãos, na nova aliança. Já vemos orar todos os dias, agradecendo a Deus por isso. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas. Então, Davi já dizia uma palavra profética, e os profetas também narravam essas coisas, falando desse tempo de Jesus, dessa nova aliança, dessa plenitude da graça, né, da plenitude de Deus para a nossa vida. Então, Davi diz aqui que é bem-aventurado esse homem, essa mulher, que tem em Deus, que não é imputado o seu pecado, mas é por Deus justificado. Bem-aventurado o homem, a quem o Senhor não imputa o pecado. Impôs essa bem-aventurança sobre a circuncisão, ou seja, sobre aquela religião judaica, sobre aqueles costumes, sobre aquilo que a lei mandava. Então, ele vem somente para eles ou também sobre os da incircuncisão, ou seja, nós, os ímpios, os pecadores dentre os gentios. Aí diz, por quê? Dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Então, irmãos, essa promessa que agora se cumpre em Jesus Cristo, né, a plenitude dos tempos, esse tempo anunciado muito antes, tá? Foi anunciado, Deus já falou com Abraão desse tempo, tá entendendo? É esse tempo que nós vivemos. E recebeu o sinal da circuncisão. Olha, irmão, a circuncisão, né, tomada aqui, está dizendo que é um sinal, foi como um sinal. Ou seja, eles creram e agora, é como ele está dizendo, basta a fé em Deus. Eles fizeram isso como um sinal, como
uma confirmação, está entendendo? Mas isso aqui não era o caso, irmãos, de ninguém ser justificado porque é circunciso, é circuncidado. Também não é porque não é circuncidado, está entendendo? Mas é a virtude de Deus, é a graça de Deus, é o que Deus quis, é Ele, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus fazendo isso por nós, para que fôssemos pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Está entendendo, irmão? Eu estava falando, e é na Bíblia, tem na Bíblia, que Deus, está entendendo? Os dois povos, no caso aí Israel e os gentis, os ímpios e os gentios, somos nós, éramos nós. Pois bem, irmãos, esse povo Deus uniu na mesma condição. A Bíblia diz que Deus juntou esse povo aí, tanto o judeu como o incircunciso, o ímpio. Deus tornou eles todos debaixo do mesmo pecado, debaixo da mesma condição, debaixo da mesma necessidade, para que usassem da misericórdia com todos. Então, irmãos, tanto Israel como nós, como os outros, estamos aí encerrados debaixo desse pecado. Foi encerrado debaixo desse pecado. Para que Deus usasse a misericórdia com eles e conosco, irmãos. Então, o fato que isso está dizendo hoje é que não há justificação pelas obras. Não há justificação pelo que fazemos. Mas a justificação é por Deus. Então, a Bíblia diz aqui no versículo 13, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a lei, a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Irmãos, então, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não olha a aparência do homem, mas Ele é eterno em misericórdia. E em todo tempo Ele está pronto. Se alguém crer, como diz a palavra de Deus diz que a vida eterna, irmãos, é crer no Deus único e verdadeiro, Senhor nosso Deus. E crer também em Jesus, o Filho a quem Ele deu, o Filho de Deus a quem veio aqui e morreu por nós, nos amou, se entregou pelas nossas vidas. Então, esse é o segredo, a vida eterna tão desejada. Todos nós queremos a vida eterna. E já temos a vida eterna em Cristo Jesus, porque nele cremos. Certo? Saltando aqui alguns versículos. Porque é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito, o pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. A saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. O qual é a esperança, creu contra a esperança. Olha aqui, irmãos, olha o valor da fé. Não é? Em esperança, ele creu contra a esperança. Irmãos, por isso, às vezes a gente diz algumas coisas e as pessoas não entendem muito. Mas o reino dos céus, o estar com Deus, esse ingresso com Deus, Deus como Pai, nós como Filho, era uma coisa humanamente impossível. Mas é possível pela fé. E a gente recebe pela fé. Nós não podemos fazer nada para nos tornarmos filhos de Deus, mas é pela fé. João disse que essa graça aí, esse favor, é um favor realmente merecido. Que Deus nos fez seus filhos, nós recebemos a adoção de filho. Hoje somos filhos de Deus, Ele afirma isso. Então é maravilhoso. Não enfraqueceu, então a posição ali era para enfraquecer. Quando foi feita a promessa de Isaac, né? O herdeiro da promessa. Então, Abraão com o corpo amortecido, Sara também, pois era, com quase 100 anos, né? Então pouco para o amortecimento, não atentou para o amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que o tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que fosse tomado em conta, mas também por nós, quem será tomado em conta, os que cremos naquele que Deus dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Amém. Vocês podem dizer aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, eu me encanto
com a palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus. Mas nesse tempo da minha vida, irmãos, eu me ocupo mais lendo coisas da nova aliança. Este tempo maravilhoso. Eu não consigo unificar Novo Testamento com o Velho Testamento. São todos de Deus. O Senhor fez no seu tempo, para o seu propósito, cumprimento do seu propósito. Mas esse tempo que nós estamos vivendo hoje, a nova aliança, é muito especial para a minha vida. Isso é o que eu ensino para meus irmãos. Não fiquem um pouco chateados comigo, mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu acho que ler e obedecer o que a nova aliança nos indica, nos ensina, é um tempo muito valioso, muito proveito para nós. Amém? Então vamos continuar, irmãos. O propósito dessa reunião também é fazer uma ministração, é aproveitar essa oportunidade que Jesus também nos ensinou. Olha, irmão, Jesus, a Bíblia diz que ele veio, ele é nascido da mulher, tá? Veio sobre a lei, você estava debaixo da lei. A palavra de Deus diz que foi ele quem cumpriu a lei. Por favor, irmãos, não façam citações outras aí, querendo fazer uma arrumação, não. Olha, Jesus veio, irmãos, no tempo da lei, cumpriu a lei. Ele é o fim da lei. O fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que nele crê. Por favor, não arranje um gancho aí para querer dizer que Jesus veio abrogar, veio. Está, muito bem, porque ele estava no tempo da lei. Então estava falando de uma coisa, mas o tempo chegou em que ele cumpriu todos os parâmetros da lei. Está entendendo? Cumpriu a lei. E a nossa lei hoje é o amor, viu? Nossa lei é o amor em Deus. Amar uns aos outros como Cristo nos amou. Jesus não deixou nada para acertar depois. Ele cumpriu tudo, irmãos. Não tem mais nada pendente. Está entendendo? Então, eu quero destacar isso aí, meus irmãos. Então, essa ordenança foi dada nesse tempo. Jesus ia ser traído, a hora ia chegar em que ele ia ser preso. Ele estava reunido com os seus discípulos. E aí, ele executa esse ensino, ele faz ele publicamente esse ensino, com a sua própria vida, e ordena que nós sigamos fazendo isso. Então, em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, assim está escrito: porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Bem, irmãos, tudo isso aqui é muito importante, né? Então, pão é pão, mas Jesus comeu o pão, tomou como símbolo do seu corpo, que havia de ser partido por nós. Tomou o cálice com vinho e tomou também como um símbolo do seu sangue, que haveria de ser vertido para a purificação dos nossos pecados. Né? Agora, tudo isso está em plena evidência. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O corpo de Jesus foi dado, foi esmagado. Está entendendo? Permanece essa memória, deve ficar em memória, deve ficar em nossa lembrança. Isso que eu quero destacar mais. E também, irmãos, ele fala-nos aqui dessa pregação, dessa evangelização. Porque este anúncio, anunciando o quê? Que Jesus deu a sua vida por nós. Que ele perdoou os nossos pecados. Que ele escreveu o seu nome no livro da vida. Que ele voltará para nos buscar. Então, irmãos, isso é um anúncio. É o evangelho sendo pregado. O favor de Deus sendo anunciado. É tempo para que as pessoas se convertam a Deus. Portanto, qualquer que comer este pão, no caso do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Deus quer que nós sejamos lúcidos. Nada, irmãos, feito automaticamente. Nós precisamos compreender, né, o que Deus ensinaram, o que Deus fez. Tá entendendo? Este é o corpo de Cristo, né, que é também
Jesus falando, irmão, de nós, a respeito de nós. A igreja é o corpo de Cristo. Pois bem, devemos discernir essas coisas, fazer com consciência, tá entendendo? Com respeito, com temor, com tremor. Pois bem, então, já dissemos poucas palavras aqui, que vocês, creio, já conhecem, já sabem, mas aprendamos mais um pouco. Deus está sempre a nos ensinar com o seu grande amor. Se Jesus fez, eu creio que nós devemos fazer também. Aliás, como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Se vimos Jesus fazer algo como exemplo, devemos fazer também. Então, ele pegou o pão, agradeceu. Creio que ele agradeceu também pelo cálice. E nós vamos fazer isso nessa noite. A irmã Socorro, que está aqui conosco, o pastor Socorro, vai agradecer o pão e o vinho por nós. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que Tu tens feito para conosco, pelo Teu grande amor, ó Deus, pela proteção, o cuidado que Tu tens para conosco a cada dia das nossas vidas. Tu nos guarda, nos livra de todo mal, nos abençoa e cuida de nós de uma maneira especial. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado. E agora, Pai, que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Abençoa este vinho, abençoa este pão, ó Deus, e não deixa que tomemos indignamente, mas que Tu tenhas misericórdia de nós, perdoa naquilo que temos falhado diante de Ti e nos ajusta a Tua santa e bendita vontade. Guarda-nos, ó Deus, dirige as nossas vidas e não nos deixa pecarmos contra Ti, mas prepara-nos a cada dia para o encontro contigo. Pedimos-te estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, então, a gente já leu, já temos isso em memória. Então, irmãos, vamos nessa noite comer o pão que já foi dado graças. Vamos fazer isso em memória de Jesus. Memórias que temos do nosso Deus são memórias muito lindas. Vida eterna, né? Graça, favor, misericórdia, tantas coisas gloriosas. Vamos comer essa porção em memória de Jesus. Comamos. De igual modo, semelhantemente, da mesma forma, está conosco aqui cálice, uma porção de suco, simbolizando aqui o sangue de Jesus. Nós vamos tomar como anúncio que o seu sangue foi vertido para a nossa purificação. Tomemos o cálice. Então, irmãos, aqui nós estamos encerrando. O Senhor nos permitiu estarmos juntos e falarmos algumas coisas, lermos a palavra. Ela sim é verdadeira, não há como realmente negar, nem diminuir, nem acrescentar. Então nós somos agradecidos a Deus por esse tempo aqui, e ao mesmo tempo estamos partilhando com vocês, com a igreja, com pessoas. E aí, irmãos, nesse tempo vamos orar, entendendo? Há um projeto, um desejo de voltarmos a nos reunir, irmãos, de uma forma visível, no mesmo lugar. Então, irmãos, se isso acontecer, glorifique a Deus. Se não, seja satisfeito também pela forma como Deus está nos usando, está fazendo as coisas, né? Então, irmãos, muito obrigado por essa reunião. Não nos esqueçamos que a nossa vida é de Deus, faz parte de Deus, é Deus em tudo. Então, irmão, vamos estar cooperando, né, no corpo de Cristo, ajudando uns aos outros, os necessitados. A igreja tem o lugar, a reunião, tem as suas obrigações a cumprir. Então façamos isso, não esmoreça, mas se anime, nos animemos no Senhor. Ele é o nosso Deus. Amém? Amém. Vou orar ao Senhor por essa ocasião, e aqui nós estamos encerrando esse tempo, em nome de Jesus. Pai Santo, nós somos muito agradecidos porque hoje à noite foi possível ler esse texto de Romanos 4. Foi possível ler esse versículo, ó Deus, de 2 Coríntios 5. Meu Deus, nós te louvamos por essas porções bíblicas. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra. Somos muito agradecidos e agora vamos para a noite, pedimos o conforto, o consolo do Senhor, o sono do Senhor, o livramento do Senhor. E pedimos também uma manhã, ó Deus, que de fato seja bom para as realizações, seja do teu agrado, Senhor. Nos ajude, Pai. Querido Espírito Santo, ajuda-nos, facilita-nos, orienta-nos
conduza-nos em todas as coisas. Peço que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, a alegria, o poder do Espírito do Senhor, sejam com nossas vidas, nossas famílias, com todo o teu povo, a igreja, toda a criatura sobre a face da terra. Todos nós dependemos dessas bênçãos do Senhor. Estamos pedindo, crendo que vai se cumprir em Cristo Jesus. Todos digam amém. Amém. Amém.